Não tem problema não, só pra Capaz de contrair um começar. pouco, só pra pouca coisa mesmo. Estamos informando seus seguidores que você iniciou. Você tá fazendo barulho com a cadeira, não encosta na cadeira. Você tá vendo que hora que essa cadeira tá ruim? Sim. Peraí, fazendo barulho. O quê? Esperar uns minutinhos pra gente começar aqui. Um monte de gente entrando já. Se alguém... Tem uma equipe aqui nos bastidores, ó, a Gabriela, a Luísa, a Manuela, a Raquel e o Matheus estão aqui me ajudando também. De o quê? Matheus, acho que fez dentro da estação de pedido. Obrigado. Então vamos lá. Bom, gente, deixa eu ver. Falta ainda 2 minutos pra gente começar. A gente está testando aqui os equipamentos. Para de coçar o nariz. Tá? Boa noite, Tamar. O áudio tá bom aí? Vê pra mim. Tá dando pra escutar? Tá? Tem 2 pessoas já, meu cara. Então. Vamos. Estamos aguardando aqui pra gente começar. Vamos lá, Raoni. Vamos fazer aqui uma live explicando realmente os mitos e verdades sobre o Invisalign. Obrigado aí por participar. E aí, tio Júnior, tudo bem? Um tio meu lá de Piracicaba aí assistindo aí. Fala, Gabriel. Esperar uns minutinhos. Um minutinho só a gente começa, tá? Não parece que seu time. É no Facebook. A gente está transmitindo tanto no Instagram quanto no Facebook, então eu estou utilizando 2 celulares. E... Ixi, vai apitar aqui ou não? Não. Sobre... Isso. Não, o seu como você tá lá. Bom, pessoal, 8 horas, como eu gosto de ser pontual. Manuel. Né? Papagaio. Vamos começar. A gente está começando uma série de lives que a gente pretende seguir aí toda semana com um assunto interessante, diferente, tá? E hoje eu resolvi falar eu trouxe para vocês o assunto do Invisalign. Primeiro porque realmente é uma tecnologia que revolucionou a odontologia de uma maneira geral e trouxe realmente uma nova configuração para a odontologia, né? Então, para quem não conhece, o Invisalign surgiu aí em meados de 1997, eu vou contar uma breve história, como surgiu esse aparelho, né, que se as pessoas não conhecem, eu vou mostrar aqui. Nada mais é do que uma plaquinha como se fosse uma plaquinha de clareamento, mas é uma plaquinha que a gente chama de Smart Track. E surgiu em torno de 1997, 1998 por um engenheiro em Massachusetts, né? Esse engenheiro indignado com aqueles brackets metálicos e falou que aquilo lá machucava demais a boca. Ele resolveu desenvolver o tratamento, esses brackets metálicos, né? Não sei se está dando para ver aí. E ele resolveu desenvolver essas plaquinhas. Enfim, conseguiu fazer uma empresa. Essa empresa chama hoje Align, né?
A empresa chama Line, o nome do produto chama Invisalign, e desenvolveu na Califórnia essa empresa. Os anos se passaram, eles estão hoje no mundo inteiro. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado do Invisalign, e nos Estados Unidos hoje o Invisalign representa mais de 40% de todos os casos tratados. São mais de 10 milhões de pessoas que já fizeram tratamento com esse tipo de aparelho, né? Hoje a tecnologia que a gente utiliza é o escaneamento, né, do paciente, igual eu estou mostrando aqui atrás. Então a gente escaneia o paciente, esse arquivo é mandado para a Califórnia, onde é feito o desenvolvimento de todo o processo, e eu faço esse desenvolvimento, eu trato o caso virtualmente. E depois ele é mandado para desculpa. Esse caso ele é mandado para Costa Rica, onde é feito, confeccionado o aparelho. Então esse aparelho vem de fora, e para nós brasileiros a gente acaba sofrendo um pouquinho com a dolarização que acontece do aparelho, né? O ano passado, com a pandemia, a gente sofreu um pouquinho, a gente teve um reajuste considerável desse tipo de aparelho. Então o que eu quero discorrer para vocês, como é uma coisa muito nova, né? Hoje no Espírito Santo eu fiz o credenciamento desse aparelho em 2013, então aqui no Espírito Santo eu fui um dos primeiros dentistas a se credenciar a fazer esse tipo de aparelho. Porém em 2018, com a chegada do iTero, que é o scanner, que realmente as coisas começaram a fluir de uma forma mais natural, né? Hoje aqui a gente é pioneiro nisso, e tem outros colegas no Espírito Santo e no Brasil inteiro que fazem também. E vamos discorrer que é uma coisa muito importante para desmistificar o Invisalign, né? Então eu trouxe os mitos e verdades, eu trouxe algumas perguntas que os pacientes sempre me fazem, algumas pessoas sempre me colocam esses questionamentos, né? Sobre primeira pergunta que todo mundo fala: como é que uma plaquinha dessa, né, pode fazer tratamentos fantásticos? Então, assim, será que o Invisalign ele trata todos os casos? A gente consegue resolver todos os casos com o Invisalign? O Invisalign sofreu uma evolução muito grande, e hoje sim, a gente trata, não vou dizer 100%, mas 99% dos casos a gente consegue fazer com o Invisalign, tá? Então ele funciona não só para os casos simples, mas para os casos complicados. Como aqui na minha clínica a gente tem uma clínica integrada com todas as áreas, a gente utiliza muito Invisalign associado aos casos onde a gente tem a necessidade de prótese, implante, ou seja, fazer um preparo dos dentes do paciente para fazer um outro tratamento, como lente de contato, implante e uma reabilitação realmente, tá? Então esse é o primeiro mito, né, que a gente fala, né? Então trata só casos simples? Não, trata praticamente todos os casos a gente consegue fazer com o Invisalign, né? Uma outra coisa que sempre me perguntam é quais são as vantagens do aparelho do Invisalign em relação ao aparelho convencional, tá? É até assim difícil a gente hoje trabalhar com esse tipo de aparelho convencional. Por quê? Porque tudo que é de prejudicial nesse tipo de aparelho, não, cuidado meu amor, a gente faz com o Invisalign sem a gente ter os problemas do aparelho convencional. Quais são os problemas do aparelho convencional, né? O paciente não consegue mastigar, o paciente não pode comer o que ele quer comer, o paciente tem dificuldade de higienizar. Como é que a gente vai vai limpar, né? Como é que a gente vai fazer uma limpeza correta de um aparelho desse grudado nos dentes, tá? A estética, eu não vou nem falar da estética em si, porque a estética com o Invisalign é o seu próprio dente, tá? Então para cada idade a gente consegue ter uma vantagem que realmente a gente fica muito feliz em proporcionar isso para o paciente, tá? Por exemplo, a minha filha, vem cá, Manuel, Tá. vem aqui do lado do papai aqui, tira a máscara, dá um sorrisão. Então, a Manuela, né, ela está usando um Invisalign que a gente considera o Invisalign First. Para ela, qual que é a grande vantagem, né? A grande vantagem é que o aparelho faz a movimentação já na dentição mista, tanto com os dentes permanentes como os dentes de leite, a gente consegue já ir posicionando, melhorando. Obrigado, meu amor.
E qual que é a vantagem no caso para a criança? Primeiro que não machuca, segundo que ela pode tirar para comer, né? Terceiro, a higienização, a dificuldade que nós pais temos de mandar os nossos filhos escovar o dente. Você imagina com um monte de ferro na boca você insistentemente ficar brigando com o seu filho para poder escovar o dente, né? Então com o Invisalign a gente não tem esse problema, né? Outra coisa muito legal do Invisalign realmente, que eu vou falar também no outro tópico, é a velocidade com que a gente consegue tratar os casos, tá? Então, resumindo, quais as principais vantagens desse tipo, dessa tecnologia, tá? Estética, tá? Alimentação, higienização, velocidade de tratamento. E para mim, eu acho que é o principal vantagem dessa tecnologia, que se chama previsibilidade, tá? O que é previsibilidade? A gente consegue mostrar para o paciente, eu vou preparar um caso aqui, a gente vai preparar um caso, então a gente consegue prever, mostrar para o paciente onde está o problema e como que a gente consegue solucionar esse problema. Então, para mim, isso dentro da odontologia, você conseguir mostrar para o paciente isso é encantador, porque você consegue realmente chegar no resultado que você vai mostrar para o paciente, tá? Qual que é um outro item? Deixa ele preparando, eu já mostro aqui a previsibilidade. Um outro ponto que muitos pacientes me perguntam, tá? É se o Invisalign é dolorido, né? Então o Invisalign, por ele não ter um monte de ferro na boca, ele já não incomoda o paciente, ele não machuca o paciente. A gente não tem emergência, ou seja, o paciente não quebra a peça, não tem que vir ao consultório porque passou o final de semana, foi no aniversário, comeu um churrasco, quebrou a peça e ficou rasgando a boca, machucando a boca, tá? E na movimentação em si, né, óbvio que o dente vai sair de uma posição e vai para outra posição. Então sim, o paciente sente sim, mas não é aquela dor que a gente vê o relato dos pacientes com o aparelho convencional. Então você não tem um ferro machucando a sua boca, não tem alguma coisa te incomodando, mas você tem a movimentação dentária. Então, em alguns pacientes, isso depende muito da sensibilidade de cada um, sente uma pressão nos dentes, mas o incômodo o paciente não sente. Legal? Aqui, eu não sei se está dando para ver, né? Deixa eu mostrar aqui a previsibilidade, o dentinho torto do paciente, né? Está meio longe, mas só para ter uma noção. E aqui o dente corrigido. Então, a gente consegue mostrar para o paciente como que o tratamento vai chegar ao final. Então isso estimula bem o paciente consegue enxergar e verificar como é que vai ficar o resultado final. Isso é bem bacana, tá? Seguindo dentro daquilo que eu me propus a colocar hoje para vocês, um outro ponto bem legal que os pacientes me perguntam, tá? Que é o seguinte: com esse plásticozinho aqui, como é que isso aqui faz a movimentação? E se isso aqui, o aparelho fixo convencional, ele não é mais preciso, ele não faz mais força, ele não leva o paciente, não leva o dente do paciente de uma maneira mais correta para o lugar? Então a resposta é não. Hoje com o Invisalign a gente consegue matematicamente fazer a movimentação do dente, porque a gente utiliza um software. Igual um arquiteto vai planejar uma casa em 3D, hoje a gente faz o planejamento dos dentes, não só dos dentes, mas não só da movimentação dentária, mas até de dente de paciente, hoje com a tecnologia e com o Invisalign. Então hoje nós temos, dentro da tecnologia que a gente utiliza hoje no fluxo digital, a gente tem um DSD, que é um outro assunto que nós vamos falar, que é onde a gente consegue mostrar para o paciente como é que vai ficar o formato do dente dele, como é que vai ficar a cor do dente dele, tudo isso de forma digital. Então o aparelho convencional, o aparelho metálico ou o aparelho convencional, ele é mais preciso que o aparelho fixo? Não, hoje o Invisalign ele é mais preciso, né? O Gabriel está perguntando aqui, que eu consegui ler aqui, se existe uma possibilidade de quebrar ou distorcer.
As placas, elas são feitas para durar de 7 a 15 dias, que são os intervalos que a gente faz a troca. Pode acontecer de quebrar, mas o único caso que eu vi do Invisalign quebrar foi lá em casa, que o cachorro comeu o Invisalign da Luísa e comeu o Invisalign da Manuela. Tá? Mas pode acontecer? Pode. Só que como é que a gente contorna essa situação? O paciente ele vai usar por um período muito curto uma placa. Né? Então hoje o paciente ele recebe um tratamento completo. Então ele vai trocando de 7 em 7, de 10 em 10 ou de 15 em 15. Então não dá tempo de quebrar, não dá tempo de distorcer. Boa pergunta, Gabriel. Tá. Uma questão que a gente coloca, é uma questão que todo paciente quer saber e todo mundo quer saber, é assim, o Invisalign é caro? Aí a gente vai entrar num assunto onde hoje uma paciente postou e me marcou no Instagram falando assim, o que é caro, o que é barato. Ela postou uma foto de um cara com um iPhone 13 e com os dentes todo podre, né? Então se você for fazer uma avaliação do que é caro, o que é barato, a gente vai entrar num assunto sobre o que você dá valor. Infelizmente o Invisalign é uma tecnologia que foi se agregando e é uma coisa muito diferente do que a gente tem no aparelho convencional. Então o tratamento em si do Invisalign, ele custa mais caro do que o tratamento de um aparelho convencional, porque a tecnologia envolvida todo nesse processo é muito grande, é muito moderna. Acredito que ao longo do tempo esse tipo de aparelho não vai existir mais. E com certeza a tecnologia, com o passar dos anos, ela vai se barateando. Então a tendência é que todo mundo possa ter acesso a esse tipo de tecnologia. Tá? Mas se eu perguntar para você, vale a pena um tratamento com Invisalign em relação ao aparelho convencional? Isso é muito fácil eu falar que vale, mas é legal depois eu vou postar o depoimento dos pacientes. Porque você pega um paciente que fica 5, 7, eu tive um caso aqui no consultório que o paciente ficou, não fui eu que tratei, ele veio de outro profissional, ele ficou 17 anos com o aparelho. Então esse paciente ele gastou quase 19 mil reais num tratamento ortodôntico convencional. Né? Então óbvio que tem outras coisas envolvidas, mas quando a gente fala se é caro, se é barato, eu acredito que pelo que o Invisalign entrega, tá? Hoje no Brasil, e eles estão montando uma fábrica também, eu acho que realmente é um preço justo, tá? Pela tecnologia que a gente emprega. É para todo mundo pode usar? Sim, é para todo mundo. Ah, mas eu não tenho dinheiro, é muito caro. Aí eu vou voltar na história. Não tem dinheiro, é muito caro. Qual que é o valor que você dá para a tua saúde? Qual que é o valor que você dá para o teu sorriso? Eu tenho certeza que com esse post que eu recebi da Eva, não sei se ela está aí, a Eva Coelho, ela me mandou esse post. Ou seja, todo mundo tem um iPhone, todo mundo tem uma moto, todo mundo tem alguma coisa. Mas as pessoas hoje andam de Hilux, mas não tem saúde bucal. Então é questão de valor, as pessoas não se valorizam, elas estão preocupadas em gastar dinheiro com coisas que são supérfluas. Porque o que é mais importante do que a nossa saúde? Né? Então fica essa reflexão quando as pessoas me falam que é caro, se é barato. Tá? Então eu acho que isso aqui tem um valor agregado gigante, tratamentos que hoje, pelo menos aqui na minha clínica, né, já vi relatos de outros profissionais e de outros pacientes, mas hoje aqui na minha clínica eu não tive nenhum caso que passou de 12 meses. Tá? Então assim, tratamentos complexos que eu demoraria 3 anos e meio, a gente está tratando em 12 meses. Tá? Pacientes de casos que a gente trataria com 2 anos e meio, a gente está resolvendo em 8 meses. Então assim, você ficar 3 anos com ferro desse aqui na sua boca, te machucando, e você resolve o seu problema, ficar com isso aqui 2-3 anos, e você resolver o seu dente com isso aqui com 8 meses, realmente eu acredito que vale muito a pena pagar pela tecnologia. Tá? Um ponto importante que eu sempre falo para o meu paciente aqui no consultório, eu não coloco Invisalign porque eu vou ganhar mais dinheiro. Tá? Por quê? Por ser uma tecnologia muito avançada, hoje com isso aqui
eu ganho menos dinheiro do que com isso aqui. Tá? Só que eu não posso pensar no meu paciente, eu não posso trabalhar pensando no que é melhor para mim, no que é melhor para o meu bolso. Eu tenho que propor para o paciente o que é melhor para ele, o que vai agregar saúde para ele, o que vai agregar valor para ele. Tá? Gabriel está me perguntando aqui se diminui os hábitos de parafunção. Diminui os hábitos de parafunção, porque um dos fatores que levam o paciente a ter parafunção é o movimento, é o posicionamento errado dos dentes. Então sim, a resposta é sim. Tá? A gente ajuda o paciente que tem bruxismo, que tem apertamento, é fantástico fazer um tratamento com Invisalign. Inclusive casos de apertamento de bruxismo a gente não consegue às vezes nem fazer a movimentação com aparelhos convencionais. Ótima pergunta, Gabriel. Então, encerrando essa questão de caro e barato, eu deixo aqui uma reflexão. O que é caro, o que é barato? Né? Então, cada um dá o seu valor a uma coisa. Né? Tem gente que tá com os dentes podres e tem um iPhone. Né? Nada contra o iPhone, porque eu também tenho. Mas não é isso que eu quero dizer. Então, assim, cada um dá valor naquilo que quer dar valor. Cada um dá importância naquilo que quer dar importância. Né? Tem pessoas aqui simples que estão usando Invisalign, que dão valor para quê? Para qualidade no tratamento. Tá joia? Bom, outro ponto que eu gostaria de trazer também, que eu anotei aqui, qual que é a idade que a gente pode colocar no Invisalign? Né? Eu já mostrei a minha filha, tem a outra minha filha aqui, que ela... Vem cá, Luísa. A Luísa também usa Invisalign, tá? Então a Manuela tem 8 anos, a Luísa tem 14 anos, dá um sorrisão aí, Luísa, com o seu Invisalign, né? E tem a mamãe também, que usa Invisalign. Então assim, vem cá, mamãe. A mamãe tá descabelada, mas a mamãe também utiliza Invisalign. Então o Invisalign, ele é utilizado em todas as idades. Tá? É muito cômodo, é muito fácil, então não tem restrição com relação a isso, né? Então isso é importante deixar claro, porque muita gente às vezes acha que Invisalign é só para quem tem muito dinheiro, ou só para adulto, ou só para criança. Não. O Invisalign, ele é um produto para quem dá valor no seu sorriso, dá valor na sua saúde. Eu falo isso porque para a Manuela e para a Luísa, que a gente tem dificuldade nessas crianças de hoje em dia de escovação, você poder tirar cadê o modelinho? Você poder tirar o aparelho para escovar, você está gerando saúde para a criança, né? Então você consegue ajudar a criança a fazer a higienização dos seus dentes. Para o adulto, talvez a melhor característica do Invisalign é a questão estética e a questão do conforto, mas para o adolescente e para a criança não, tá bom? Eu tenho paciente aqui que não quer usar Invisalign porque não vai trocar a borrachinha, né? Então assim, tem gosto para tudo. Um ponto bem específico, bem importante, hoje eu conversei muito com a paciente sobre isso, a gente utilizando o Invisalign, porque não sei se todos sabem, quando a gente finaliza um tratamento ortodôntico, a gente precisa usar uma contenção, né? O que é contenção? Contenção, na maioria das vezes, é uma barrinha que a gente coloca por trás, ou uma própria placa que a gente utiliza no paciente, para que o dente possa não ter uma movimentação indesejada após o tratamento. Tá? Então lembrando que o tratamento com o Invisalign é uma técnica. Tá? Eu costumo brincar aqui com os pacientes assim, ó, eu vou daqui para São Paulo, eu posso ir de carro ou eu posso ir de avião, mas eu vou chegar em São Paulo. Então eu falo assim, poxa, eu vou de carro, é porque eu vou com esse aqui, que ele vai demorar mais, é desconfortável, eu vou ter que parar, pode furar um pneu, ou eu vou com o Invisalign, que é rapidinho, 1h20 eu estou em São Paulo. Tá? Mas eu chegando em São Paulo, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então a técnica, o tratamento ortodôntico, ele não muda. O que muda é a ferramenta. Tá? Então isso aqui é uma ferramenta, igual isso aqui também é uma ferramenta onde a gente utiliza para poder movimentar o dente do paciente. Então todo paciente, todo tratamento, independente de se vai usar um aparelho convencional ou se ele vai usar um Invisalign, ele precisa fazer uma contenção. Tá? Contenção o que é? É um aparelho que a gente utiliza, pode ser o próprio Invisalign, para poder manter o dente na posição e a gente não perder o tratamento até o dente se sedimentar ali, até ele acostumar com aquela nova posição. Que foi uma pergunta bem interessante.
Gente, um ponto que eu gostaria de tocar, eu tenho mais 2 pontos para falar para a gente terminar essa live, tá? O tratamento com alinhador, ele é mais rápido? Sim, tá? Nos Estados Unidos, não sei se todos sabem, mas tudo se processa, né? Qualquer coisa lá, se você fizer errado, você toma um processo. E para a empresa hoje, essa empresa aqui, ela divulgar que ela consegue tratar os casos em até 50% do tempo do aparelho convencional, é porque isso já foi testado. Hoje já tem mais de 10 milhões de casos tratados com Invisalign. Então sim, com Invisalign a gente trabalha em até 50% do tempo do aparelho convencional. Óbvio que depende do paciente. Não adianta eu fazer um planejamento, a gente faz um planejamento 3D, manda isso para a Califórnia, depois vai lá para Costa Rica, vem para o Brasil, esse tempo todo demanda 20 dias entre o paciente fechar um tratamento e a gente iniciar, em torno de 20 e 22 dias. Tá? E aí você coloca um aparelho e o paciente não usa, e aí realmente não vai funcionar nem com o Invisalign, nem com o aparelho convencional. Mas ele é muito mais rápido do que o aparelho convencional. E para mim, qual que é a grande vantagem que eu já falei? Se alguém tiver alguma pergunta pode mandar, porque eu já vou finalizar essa live. Para mim, qual que é o ponto auge, o ponto mais importante desse tipo de tratamento? Tá? Chama-se previsibilidade e comunicação. O que é isso? Você comunicar para o paciente que ele tem um problema e ele vai resolver o problema para ficar desse jeito, tá? Porque o paciente, ele não tem, nós dentistas, a gente consegue visualizar e enxergar, né? É a mesma coisa, um cirurgião plástico vai propor para o paciente fazer um silicone e infelizmente, por ser tecido mole, por mais que ele tenha software e a medicina está chegando nesse ponto também, a gente consegue às vezes ter uma foto, uma previsibilidade, mas não é tão verídico quanto nos tecidos duros, quanto nos dentes. Então você conseguir mostrar para o paciente que ele tem um problema e ele vai resolver esse problema e vai ficar de outro jeito, isso mesmo sem a gente iniciar o tratamento, já eleva a autoestima do paciente. Então a gente tem essa questão da previsibilidade, eu acho fantástica, porque realmente a gente consegue dar um ânimo para o paciente realmente vai mudar de vida, vai ter uma saúde bucal, e isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que buscar dentro da nossa profissão, que é a gente promover saúde. Tá? A gente está aqui para promover saúde, seja com um aparelho, seja com implante, com lente, com até botox, hoje na harmonização facial que está muito em moda, mas a gente tem que promover saúde para que a gente consiga realmente atingir o nosso objetivo, que é a gente levar felicidade para as pessoas e às vezes a felicidade, na maioria das vezes, tá a gente sentar numa mesa e brindar e comer, como acontece no Natal, quando acontece nos aniversários e nas festas, né? Tá joia? Eu vou deixar aqui uns 2 minutinhos se alguém quiser perguntar alguma coisa. Valeu, Brown. Pra gente finalizar, vou aqui agradecer minha equipe, agradecer minha esposa e minhas filhas que estão aqui comigo, a Raquel e o Matheus que estão ali dando suporte aqui pra gente conseguir fazer essa live. Tá joia? Então fica aqui meu abraço, meu muito obrigado a todo mundo que participou, e semana que vem a gente vai trazer um novo assunto, uma outra live sobre, eu acho que é implante que a gente vai falar, não sei, depois a gente vai. Manda um beijo pros seguidores. A minha esposa tá falando para eu mandar um beijo pros meus seguidores, né? Gente, obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Vai, Raquel, com você. Tem que salvar, né? Tem. Valeu, Gabriel. Tô só salvando aqui. Como é que é aqui? Tem jeito de salvar e deixar assim. Eu salvei um aqui agora. Depois você volta assim.
Aí, Matheus. Cadê? Aí. Obrigado, gente. Boa noite. Como é que a gente faz pra salvar isso aqui agora? Calma aí. Onde que é isso, né? Concluir. Dizer. Aí, encerrar agora.